Pessoal, vou iniciar aqui, tá? Eu sou o Michael, do Agile Club, o Agile Club é da Airbnb, e o que a gente, nós somos uma comunidade, a gente é uma comunidade, a gente é um espaço criado para, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Tá com a telinha na frente, do comunicador aí. Isso, estou escondendo aqui. A gente é o Club, a gente é um espaço criado para profissionais, entusiastas, galera nova, lideranças também. A gente tem alguns encontros de mentorias, tem também alguns bate-papos também que a gente faz mensalmente. Tem conteúdos exclusivos semanais, né, sobre agilidade, liderança e produto. E tem oportunidades também de networking, tem oportunidade de vagas também da nossa área, a gente está sempre colocando algumas vagas. E hoje a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo um evento com a galera do Agile Jump, um evento que eu gosto muito, um evento que eu já fui, mas eu fui só na última edição, só a gente já está indo para a quinta edição, e eu gostaria de saber da galera, principalmente, eu acho que o David, que é o idealizador de tudo, saber o que que é de fato, o que que é de fato o Agile Jump, como começou, como que surgiu essa ideia. Boa. O Agile Jampa, ele começou com a ideia de que a gente estava saindo da pandemia e eu morava em João Pessoa fazia uns 3 anos, mais ou menos. E, particularmente, eu não conhecia ninguém de tecnologia dentro de João Pessoa. Então, eu junto com o Jair já saiu também de João Pessoa, enfim, a gente sentou e falou assim, cara, vamos fazer alguma coisa para poder juntar a galera, vamos fazer alguma coisa. Ele falou, vamos fazer um evento. A gente fez um evento pequenininho ali para 22 pessoas, enfim, e logo depois o evento deu tão certo, né, que a gente replicou, e a gente está indo para a quinta edição agora. Crescendo de 22 pessoas para agora, a expectativa são 200 pessoas, tá? Então dá 10 vezes mais do que o público inicial ali da primeira edição. E aí, acho que vocês podem ficar à vontade. Acho que a gente está com hoje, então, como a galera da organização tem o Hélio, o David e o Fernando, e alguns palestrantes, tem o Jefferson, que eu vi o ano passado também, tem o Ricardo, e tem também. Desculpa, que sumiu aqui. E o Fernando. Isso, o Érico. É que na hora desapareceu aqui. Cadê vocês aí também, que vão ser palestrantes também? Eu queria mais que vocês falassem também sobre o que vocês vão falar lá, dar um spoilerzinho do que vai ser falado lá no evento. Deixa eu aproveitar, o Davi ele trouxe, né, esse momento de recordação do Agile Jump. Eu tive o privilégio de ser um dos primeiros palestrantes do Agile Jump, que foi um negócio assim, muito bacana, o primeiro evento. Foi pequenininho, como o Davi falou, 22 pessoas, mas foi assim, de um calor humano incrível, né? Porque foi uma salinha pequenininha, e a gente teve assim, o final, eu fui o último a apresentar o meu assunto lá, e assim, tava todo mundo tipo, pô, não vamos embora não, vamos ficando, né? E a gente foi ficando, e acho que umas 8 horas da noite, o evento estava previsto para terminar às 5, umas 8 horas da noite a gente estava lá ainda, né? Conversando sobre tecnologias e gestão de projetos e por aí vai. Né? Então foi assim, um evento bem marcante, né? Aquele primeiro, por ser tão pequeno, tão íntimo, né? E nos aproximou a todos, né? Naquela ocasião. E aí agora ele está para o quinto Agile Jampa, né? Então isso é um ponto a ser considerado. São 5 edições, né? De um evento numa cidade pequena como João Pessoa, né? De um estado que economicamente também tem pouca representação para o país, né? Mas de um calor humano e de uma galera que quer realmente fazer diferente, né? Bem presente, tá certo? Então, foi um prazer, está sendo um prazer, continua sendo um prazer, né, participar aí do Agile Jump. Obrigado novamente, Davi, Hélio, galera, pela oportunidade. E acho que até complementando aqui, eu também fui palestrante da primeira edição e hoje estou na quinta edição, já estou na organização, fazem 2 edições aí.
E o evento ele só foi crescendo exponencialmente, né? O primeiro evento a gente teve 22 participantes, o segundo evento já foram aí 60 participantes com 7 palestras, o terceiro evento já passou para 112 pessoas com 7 palestrantes também, e o quarto evento já foi para 170, e esse evento aqui a gente está mudando um pouquinho, restringindo em 200 pessoas, então são 200 pessoas ali, e está tendo uma conta, e o pessoal está fazendo uma curadoria bem exigente mesmo, para a gente trazer temas que realmente tragam valor, e que a ideia é que vocês que participam saiam dali com alguma coisa. Então, vocês saiam com algum conhecimento que na segunda-feira ali vocês já conseguem praticar. Então, a gente preza muito por isso, que além de vocês terem conhecimento, a gente preza também pelo network. Então, um dos motivos ali que até o David comentou é de fazer network, conhecer pessoas novas, encontrar oportunidades, né? Como bem colocado também pelo Érico, né, que ele citou a questão do calor humano. Então, assim, esse calor humano fez com que, de fato, eu aceitasse também o desafio de estar nos bastidores, apoiando aí o David, o Hélio e uma equipe aí muito competente na organização para poder fazer acontecer. Então, assim, das 5 edições, eu já estou em 3, uma como participante, que foi na terceira edição, e 2 com o pessoal da organização. Então, assim, na minha terceira edição, como participante, foi um viés. Eu fui para aprender, para alavancar o network, conhecer pessoas, ali interagir. E quando foi na edição do ano passado, eu iria de novo como participante, foi quando eu recebi o convite do David para atuar na equipe de voluntários da organização. Então, assim, para mim foi uma grande satisfação esse convite, e quando ele fez, eu não pensei 2 vezes, justamente por ter sido pego por aquele calor humano na terceira edição. Então, quando eu aceitei, eu sabia muito bem que era algo que eu poderia prosperar ali dentro da comunidade, e como o lema é, de comunidade para comunidade, ajudando o próximo, e todos ali estão unidos para dar o seu melhor. E aqui no Agile Jump esse não é diferente. E olha que eu não sou de João Pessoa, eu sou de Recife, então sou de outra cidade, mas isso não foi uma barreira para com que eu pudesse estar aqui apoiando esse pessoal. Cara, eu vou falar por mim, eu fui como visitante também, o Fernando já falava muito do evento, acho que já tinha visto também, o David lá no Agile Trends, já tinha visto em outros lugares também, vi a camisa, né, já a camisa chama atenção. Aí eu fui no evento, me senti super acolhido, foi bem legal, a gente aprendeu muita coisa, teve muito conteúdo no último. Já deu vontade, eu acho que ele estava perguntando, até conversando com o Hélio lá no dia, pô, vai ser aqui mesmo? Será que vai ser no espaço maior? Já não está precisando de um espaço maior, mas assim, o espaço lá é legal, é um espaço bem bacana de fazer, acho que dá para todo mundo, né, ficar todo mundo bem próximo, sim, mas com o espaçozinho legal, dá para 200 pessoas ali, acho que é o espaço mesmo que cabe, com todos os palestrantes, com tudo, e, cara, acho que o evento, a tendência é sempre crescer, porque é um lugar que a gente se sente acolhido, é um lugar que é acolhedor. Quando acabou, a gente não queria ir embora, né? A gente vai sempre conversando, pô, tá acabando já, na hora que começou a dar, né, os prêmios, aí a pessoa, pô, já tá acabando, pô, é legal quando vai o evento, vai embora, e do jeito que foi, né? Dá sempre aquele gostinho de quero mais, acho que teve esse gostinho de quero mais, e vai ser agora, né, no dia 29 de agosto, que aí acho que a gente vai conseguir falar sobre bastante coisa. E David, se você quiser tocar, Jefferson, você vai falar, depois a gente toca. Deixa o Jefferson falar. Não, só da minha experiência também com a Agile Jump, né? Eu sou o professor Jefferson, né? Sou palestrante, né? Como o Michael muito bem falou. Acho que eu estou com vocês desde a terceira edição, né? Tive o prazer de estar com vocês. E ou foi segunda, terceira, veja só, já faz tanto tempo que a gente esquece, mas duas experiências interessantes que eu tive, né? Você tá passando num shopping e alguém parar você e diz, professor, eu vi sua palestra no Agile Jump. Isso é muito legal, você poder parar, fazer essa conexão, o que você achou, o que você aprendeu, conversar sobre isso, e não só esse tipo de conexão, né, entre os partícipes aqui de uma pessoa, mas também conexões de negócio. Eu já tive a oportunidade, David, de estabelecer contrato com empresas, porque vão grupos de empresas, né, para lá, né, então ser convidado para outras oportunidades de trabalho por conta
né, do Agile Jampa. Então, assim, para mim também tem sido muito gratificante estar com vocês aí, né? Parabéns. Eu sei que é difícil, o David me corrigiu muito bem uma vez. O David começou, o Jair também, mas hoje é um evento da comunidade, então a gente fica na expectativa, né, do acontecimento de quando vai ser o Agile Jampa. Eu quero só dizer, David, para terminar, que eu estou esperando o Agile Floripa, viu? Eu vou fazer. Deixa o Ricardo falar um pouquinho também sobre a experiência, que acho que é importante todo mundo falar, né, o primeiro contato e tudo mais. A minha experiência, pessoal, boa noite. Meu nome é Ricardo Roberto, eu fui palestrante do último ano, né, do ano passado, do Agile Jampa. Assim, eu me senti bastante à vontade, bastante acolhido lá pela equipe, agradeço a todos. E é um espaço muito importante para você fazer negócios, né, e conhecer pessoas, né, interagir e poder apresentar também um pouco do conhecimento, né, que a gente tem. Então, acho que o evento ele é muito interessante, ele é um evento que realmente agrega valor dentro da região e dentro da cidade. Nós estamos vivendo um momento bem interessante, né, atualmente, e eu fico contente de poder fazer parte aí também da equipe e poder fazer parte da equipe dos palestrantes desse ano também. João Pessoa já não é mais a João Pessoa que eu conheci quando eu cheguei, né? A cidade muito maior, está crescendo bastante, enfim. E reforçando aqui o ponto, né, que algumas pessoas já falaram. O Agile Jampa, ele é da comunidade para a comunidade. Então, assim, as pessoas se pressionam ali os voluntários, né? Inclusive, o ano passado, esse ano também aconteceu, os voluntários dizendo assim, cara, mas antigamente, quando eu ia participar de algum evento, alguma coisa, eu só chegava lá, nem sabia o que ia acontecer. Então, e aqui não, aqui o voluntário realmente ele participa, obviamente, se ele quiser, né, participar, mas ele realmente participa ali da construção do evento, tá? É bem legal. E uma coisa que eu falo para todo mundo, assim, eu garanto para você que pelo menos 3 contatos você vai sair. Por mais que você seja tímido, por mais que você... Eu garanto porque a gente faz ali umas dinâmicas ali que acabam fazendo com que as pessoas se conversem, né? E nada forçado, assim, tudo de uma forma natural, justamente para poder criar essa conexão. Porque foi para isso que o Agile Jampa nasceu, né? Ele nasceu para isso e a gente trouxe aí a questão do conhecimento junto, né? E os 3 professores aqui são, assim, belíssimas aulas, de verdade. Assim, eu estou falando do fundo do coração sem nenhum... Quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar mentindo muito. Cara, no fundo do meu coração, são 3 aulas espetaculares, assim, que eu já assisti dos 3 e eu me emociono muito, inclusive, de dizer isso, porque realmente é um movimento muito bom e muito, muito forte, que eu não imaginava lá atrás que isso chegaria nesse nível, né? Vamos dizer assim. E a gente está sempre inovando no evento, né? Todo ano nós inovamos com alguma coisa, e isso daqui não poderia ser diferente, né? Então, até falando desses 3 grandes mentores aí, a gente está mudando um pouquinho o formato, então vão ter as palestras, né, e os 3 juntos vão trazer uma surpresa para a gente ali, tipo um keynote ali, mas vai ser bem interativo, aí só quem estiver no evento ali vai poder ver, vai ser muito interessante mesmo. Não sei se o Jefferson quer falar um pouco do tema. Não, ele foi muito bom você ter já dado essa deixa aqui, vou entender isso já como uma deixa aqui, tá certo? Sim. Né? E a gente já vai começar aqui um bate-papo já com como se fosse um spoiler, né? Do que a gente vai ver lá no dia, no presencial, tá? E a gente, eu, Ricardo e Jefferson, nos conhecemos já há um bom tempo, tá? Não vamos entrar aqui em detalhes de idades de ninguém e tal, mas já tem um bom tempo que a gente já se conhece, tá? Eu não sei se é possível o organizador da reunião, tipo, colocar fixo a minha janela de Jefferson e até Ricardo. Acho que seria interessante. Não sei se é possível fazer isso, mas se for, seria legal. Bom, mas a gente fez um deverzinho de casa aqui. A gente colocou aqui uns tópicos interessantes só para guiar a cabeça da gente aqui durante a conversa. E eu já vou jogar uma bomba aqui, tipo assim, corram para as colinas, né? E vou colocar aqui uma ideia para a gente começar um bate-papo. IA na mídia e IA na prática. O que a gente está escutando sobre... Sim, só lembrar, né, o tema do nosso próximo Agile Jampa é futuro da tecnologia de inteligência artificial associando pessoas e processos. Né?
Então, isso aí é fantástico, dá para a gente fazer, dá para a gente conversar sobre muita coisa, né, em cima desse título, tá? E aí eu vou jogar aqui uma provocação, né? Inteligência artificial na mídia, ou seja, o que a mídia está falando sobre inteligência artificial e o que nós, todos nós que estamos aqui, entendemos e estamos vivendo na prática, no dia a dia. Será que tem uma distância aí entre o que a mídia está falando e o que a gente está vivendo na prática? Então, já vou jogar aqui a bola para o Jefferson e para Ricardo, e claro, eu vou estar no meio também aqui, tentando contribuir. Ricardo, fica à vontade. Assim, pessoal, a gente consegue ver hoje em dia é que a palavra IA, né, inteligência artificial, ela virou meio que uma modinha. E ela está sendo refletida, discutida em todos os lugares, né? Pô, até na mesa de bar, hoje em dia, o cara está falando sobre IA. Né? Exatamente. Dentro do trabalho nem se fala, né? Nem se fala. Trabalha o tempo inteiro. Né? Futebol. Ricardo, eu escrevi agora no meu cardiologista e aí a gente conversando, ele descobriu que eu sou professor e tal, aí a gente, não sei o que, esse negócio de inteligência artificial e tal, aí começou a falar justamente num blá 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 muito midiático, né? Muito hype, né? Exato, muito hype, perfeito, Gerson. Sem ter um certo sentido, né? E mais na ilusão. E o termo, né, inteligência artificial virou um troço meio que onipresente, ou tipo uma única coisa. E nas nossas vivências, a gente sabe que inteligência artificial é uma coisa espetacular e tem uma série de aplicações. Então, nós não podemos tratar a inteligência artificial como algo único. A IA, um ente onipresente. Não é isso. Não é isso. Né? Então, você tem lá aplicações de inteligência artificial para a área médica, para a área acadêmica, né, Jefferson? A gente vem estudando isso aí há um tempo. O quanto que a inteligência artificial pode auxiliar no processo de educação, no processo de auxílio e suporte a professores, né? Na área de tecnologia, se fala, né, Ricardo? A Ricardo vai lembrar. Lá na década de 90, existiam as aplicações RAD, Rapid Application Development. Eu não falei Jefferson, porque Jefferson é mais jovem do que a gente. E o medo, na época, era que essas aplicações RAD substituíssem o programador. Isso. Perfeito. Será que o programador, com aprofundamento cada vez maior da inteligência artificial, está ameaçado? O que é que vocês acham? Assim, em termos técnicos, hoje em dia, o que a gente observa muito é que existem vários tipos de pessoas que estão utilizando inteligência artificial. Né? Existem as pessoas que estão na ponta, que são usuários de negócio, né? E utilizam as inteligências artificiais de maneira como se fosse para resolver problemas no seu dia a dia. Existem os profissionais mais técnicos, mais voltados para o desenvolvimento de soluções, de aplicações, que já utilizam a inteligência artificial também no seu dia a dia. E existem diversos, vamos chamar assim, eu acho que o grande problema hoje em dia, pessoal, é a modinha, tá? É você tentar enquadrar o termo inteligência artificial de uma maneira rasa e igual a um termo inteligência artificial de uma forma profunda. Então, existe hoje profissões, profissionais, carreiras, tudo relacionado à inteligência artificial de uma maneira mais aprofundada, a nível de pesquisa, a nível de desenvolvimento, a nível de soluções. E existe um usuário final na ponta que utiliza a inteligência artificial para fazer uma perguntinha lá do seu dia a dia e resolver seu probleminha lá, mas ele não sabe o que é que está por dentro, o que é que está por trás, o que é que vem dentro da caixa, como é que funciona. Então, nós estamos no problema hoje em dia, que é justamente deixar isso mais claro para todos. Eu costumo dizer, diga, eu vou só dar a oportunidade do raciocínio do Ricardo. No mesmo tema, você acha que existem profissões hoje que estariam ameaçadas pela
advento, pela a popularização da inteligência artificial? Érico, eu tive a oportunidade hoje, coincidentemente, num grupo de alunos, né, que o Ricardo me convidou para dar aula. Isso, inclusive, é uma pitada do que a gente vai falar depois da nossa surpresa, David e Hélio, né, o convite que Ricardo, como professor, me fez, né, fez para um outro professor para dar aula, é um benefício que isso é. Então, assim, me dá acesso a dar aula numa rede, um acesso a um conjunto de alunos fantásticos, de raciocínio muito, e me fizeram essa pergunta exatamente, Érico. Eu disse o seguinte, veja só, existe profissão ameaçada hoje? Eu levei eles, eu gosto muito de história, e acho que a gente precisa olhar muito para a nossa história para entender o que está acontecendo hoje. Né? Teve um grande escritor que disse que a história não se repete, mas ela rima, e eu acredito nisso. Veja só, início lá da segunda Revolução Industrial. Eu disse exatamente no grupo de alunos. Imagine que você faz parte de uma família de agricultores. Então você sempre trabalhou arando a terra, é sempre o homem com uma ferramenta lá, né, lento, devagar, dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações como seres humanos. E aí vem uma novidade, uma nova tecnologia, um tal de trator. Antigamente trator, a gente pode pensar hoje em inteligência artificial. Essa nova tecnologia, ela pode ter sim suprimido algumas funções, ela pode sim ter substituído a força de trabalho dentro lá da terra, mas ela gerou novos empregos. Primeiro que as pessoas não deixaram de arar a terra, continua, até hoje a gente encontra, mas surgiu a profissão, por exemplo, da pessoa que ia manusear o trator. Surgiu a profissão do mecânico que precisava fazer a manutenção do trator, do vendedor que vende aquela tecnologia. Então, uma tecnologia, na minha concepção, ela gera diversas outras oportunidades se a gente souber aproveitar essas oportunidades, e todas elas estão à mostra, todas elas estão à nossa disposição hoje em dia. Né? Com a internet, a gente não tem mais a limitação de que eu moro no Brasil, eu não tenho acesso a isso. Não, mora no Brasil, aprenda a falar uma língua como o inglês, você tem acesso ao mundo inteiro, através de reuniões como a gente está fazendo agora. Então, eu acredito não na substituição total, Érico, mas eu acredito que a gente precisa estar aberto, de coração aberto, eu digo isso em sala de aula, eu digo isso para os alunos, para perceber o surgimento de novas profissões. Só para fechar, um último exemplo agora, com foco em programadores. Nossos colegas programadores, eu formei em 2004 e sempre programei, sempre desenvolvi. Então, sou um programador da vida inteira. Mas com a ajuda do Érico Brito, eu fui aluno do professor Érico Brito em pós-graduação, ele me ensinou, em pós-graduação de gerenciamento de projetos, a levantar a cabeça, tirar a cabeça do teclado e olhar em volta, olhar um projeto, olhar algo maior. E aí, o que é que aconteceu? Mesmo como programador, apesar de saber que tem IAs que estão ficando cada vez melhores na produção de código, como as IAs de imagem, que há tempos atrás eram horríveis, hoje são cada vez melhores, a programação também vai ficar. Mas, por exemplo, nesse momento, eu fui contratado para fazer auditoria de um código desenvolvido via Vibe Code por um outro profissional, por um cirurgião. Então, vejam que existem oportunidades. A gente só precisa estar atento a abraçar essas oportunidades, Érico. É isso que eu acredito. Essa é a nova carreira, Jefferson. Pois é. A nova profissão. Aí. Assim, essa sua explanação, Érico? Deu uma travada lá? Acho que tem uma travada para mim, Érico. Quem está aqui participando desse bate-papo hoje, nesse ponto aqui, que a gente acabou de tratar, tem que entender o seguinte: ó, esteja aberto. Essa é a mensagem que Jefferson e Ricardo passam para a gente nesse momento. Estejamos abertos. Por quê? Vou pegar aqui, eu estava até discutindo antes de a gente conversar aqui, estava falando com minha esposa, que minha esposa trabalha no judiciário. E aí a situação era, será que alguma tecnologia de IA poderia substituir o trabalho no judiciário, ou algum trabalho no judiciário? Os juízes, né? Pois é, e todo e qualquer tipo de decisão, todo e qualquer tipo de processo, que seja um processo padrão, ele é passivo de ser totalmente administrado por inteligência artificial. Né? Então, mas isso requer que nós, profissionais de todas as funções que estamos aqui nesse bate-papo hoje, não é para encarar isso como um medo, mas é para encarar isso como um alerta.
de que é necessário manter-se sempre atualizado e aberto às novas tecnologias e novos modelos de trabalho que não é que vai acontecer, que já está acontecendo. Já está acontecendo. O Jefferson falou vibe code, né? Que danada, que danada é isso, né? Imagine a seguinte situação: eu consigo diminuir drasticamente, né, o esforço de codificação de um programador e acelerar absurdamente a entrega de resultados. Entretanto, o trabalho do analista de requisito aumenta exponencialmente. Exponencialmente. O trabalho desse profissional, que hoje, digamos assim, no mercado, ele está meio que jogado de lado. É porque virou o full stack, né? Você tem que fazer tudo, né? Pois é, isso não vai rolar. O trabalho do analista de negócio, o analista de sistemas, esses profissionais tendem a ser muito valorizados nos próximos anos. Por quê? Porque serão excelentes operadores de IA. E esses profissionais vão conseguir especificar, né, sistemas, especificar processos de negócio. Perfeito. Para que as IAs consigam automatizar. Ricardo, você quer falar alguma coisa? Esse ponto que Jefferson falou, e Érico também, está muito relacionado à questão de processos, pessoal. O que a gente observa muito hoje, dentro das empresas, é o pessoal criar MVPs com IA. Então, uma coisa é você criar um MVP, colocar ali para testar e fazer uma provazinha de conceito relacionado às suas aplicações. O grande desafio hoje das empresas é colocar sistemas de inteligência artificial realmente em produção. Colocá-los em produção exige uma bateria muito grande aí de processos bem definidos, bem orquestrados e bem categorizados. Cada etapazinha do processo bem organizada, bem escrita, bem definida e bem colocada. Colocar sistemas de IA hoje em produção envolve você ter que ter uma camada de interoperabilidade entre as aplicações, você não vai deixar seu sistema legado sem funcionar, você vai querer trazer sua base de dados, seus microserviços, e para isso a gente precisa ter protocolos que funcionem nessa camada, protocolos do tipo MCP, protocolos do tipo A2A entre agentes. Então, existem uma série de componentes que você vai ter que adicionar nesse pipeline para colocar em produção, para que a aplicação de fato funcione e funcione a contento. Um dos grandes problemas também é achar que todos os microserviços que você desenvolveu dentro do seu back-end de um sistema de ERP vão funcionar juntos com os microserviços de aplicações de IA. Isso é um erro grave, um erro gritante para quem está desenvolvendo aplicações, colocar todos os ovos na mesma cesta. Porque quando você cria serviços de inteligência artificial, eles precisam rodar em barramentos de serviços, de microserviços separados. Porque existe um delay da latência, existe um certo inferência de um modelo de LLM que vai estar rodando ou externo na internet, ou local, se for dentro de um servidor, dentro da própria empresa. Então, assim, gente, o que é que está acontecendo? Com o passar do tempo, as empresas estão começando a observar que não é só fazer o vibe code ou só usar a ferramentazinha no code e criar um MVPzinho. Eles vão querer utilizar as aplicações com IA, mas eles vão querer sustentar essas aplicações. E como é que a gente sustenta uma aplicação desse tipo? A gente vai precisar de multidisciplinaridades dentro das equipes. Eu vou precisar de profissionais, eu não vou precisar somente de um profissional de programação back-end ou front-end raso. Dentro de uma equipe, eu vou precisar de gente de engenharia de dados, eu vou precisar de cibersegurança, eu vou precisar de gente de observabilidade, eu vou precisar de pessoas que entendam de microserviços, vou precisar de guarda-redes, ou seja, eu vou precisar ter um leque de 30, 40 profissionais que vão atuar junto daquele projeto para me entregar um produto realmente de qualidade. Voltamos para o exemplo do trator que o Jefferson acabou de citar. Moral da história, né, para a gente fechar esse tópico aqui, mas me parece que teve uma pergunta aí, apareceu aqui um pop-up rápido, não deu tempo de eu ler. Mas moral da história a IA sim pode fazer desaparecer alguns postos de trabalho,
Entretanto, vão surgir inúmeros outros. Cabe a nós que estamos aqui entender isso e correr atrás da oportunidade, né? Então, essa seria uma moral da história para a preocupação, para a questão da IA, né? Mídia, IA na prática, IA e a questão do mercado de trabalho, e quais seriam os pontos de atenção, né, em cima desse mercado de trabalho. Ô, Davi, você consegue pegar, capturar? Alguém fez alguma pergunta que surgiu Eu vou aqui. ler aqui. Eu vou ler aqui. A Heine perguntou, quanto ao front-end, como vocês acham que vai cortando. ficar? Tá Quanto ao picotando, não consigo entender front-end, nada. quanto ao front-end, tá cortando? Para mim tá chegando, pode falar. Tá. Quanto ao front-end, como vocês acham que vai ficar e o que seria importante focar a partir de agora? Chegou. A pergunta é assim, não sei se o meu está chegando para você, é como o front-end vai ficar, né? E como tratar essa questão do front-end a partir de agora. Excelente pergunta da Raiane. Então, quer arriscar, Ricardo? Posso complementar aí da minha opinião a respeito. Assim, gente, o profissional de front-end hoje, atual, né, ele é aquele profissional que ele tem que entender de vários frameworks, ele tem que entender de experiência do usuário também um pouco para desenvolver as aplicações, tanto a nível de mobile quanto a nível de web. Com o passar do tempo e com o uso da inteligência artificial, muitas dessas ações já estão sendo implementadas já com a IA, né, e complementada pelo profissional de front-end. Então, o que é que o profissional de front-end ele tem que entender mais? Ele tem que entender mais de design, ele tem que entender mais de usabilidade, ele tem que entender mais dessas características que compõem a implementação da interface das aplicações. E as tecnologias de front-end, os frameworks, né? Eu vou ter que aprender Vue, eu vou ter que aprender React, eu vou ter que aprender a programar com Angular. Isso aí vai ficar uma coisa meio que... Assim, o código ele vai ser gerado através das IAs. Porém, ele vai precisar ser customizado e validado por pessoas que entendam de interface. E esse entendimento da interface é justamente o conhecimento não do codar ou do framework XPTO, YZ, mas das funcionalidades que vão precisar estar incorporadas dentro dessas interfaces. Então, acho que o profissional ele tem que ter mais esse perfil. Eu vou pedir uma atenção muito especial para a fala do Ricardo. Há uma sutileza aí que é o resumo de tudo que a gente conversou até agora. A necessidade de qualquer profissional que está aqui nessa sala de ficar atento às modificações que vão acontecer dentro do workflow atual do trabalho de cada um, com a inserção de IA, para poder se adaptar e continuar, né, com a sua empregabilidade e continuar atuando na ponta. Tá? Então, esse é a moral da história, é o ponto-chave aí que a gente vem discutindo até agora. E, Raine, se eu puder complementar também, pegando exatamente a fala do Érico e do Ricardo, eu tenho observado duas questões, certo? Muito se falar sobre design system, e o que é design system? É você olhar, dar um passo atrás e não ver só a interface, o web, o que a gente está vendo. É como o Ricardo falou, ver um conjunto de componentes, como eles harmonizam as cores, se está acontecendo, você tem o Lovable, tem o Build, tem uma porção de IAs hoje que geram interface. Então você tem profissionais de diversas áreas gerando interface. O que é que fica talvez para a gente que conhece, que trabalha, que estuda, é dar um passo atrás e trabalhar com o gerenciamento de todos aqueles componentes precisam conversar para evitar que, por exemplo, que um profissional gerente de projetos, ele gere uma interface de uma forma dentro da empresa, um outro profissional do comercial, que agora está gerando também com Vibe Code, gere uma interface de um outro formato. Então, o profissional que toma conta, antes era só focado no front-end, ele tem que dar um passo atrás, levantar a cabeça, aplicar as técnicas de gerenciamento de projetos que o Érico me ensinou e olhar como gerenciar tudo aquilo ali. É isso que está acontecendo. E uma segunda observação que eu faço, eu estou percebendo o seguinte,
pense que a interface, no final das contas, é a forma como eu vou interagir, eu, ser humano, vou interagir com aquele sistema. Vou clicar no botão, vou solicitar alguma coisa. Se a interface, isso é uma percepção minha, pelo menos, ela está mudando para ser algo que eu vou conversar, ou seja, conversacional. Acho que foi o Ricardo falou sobre MCP, Isso. que é o protocolo de comunicação. Se a interface está mudando para ser conversacional, daqui a pouco a gente vai precisar, talvez, não estar desenvolvendo uma tela com login e senha, com busca, com Isso. botão de clicar. Não, talvez seja uma interface que se comunique via MCP com o meu LLM, com a minha IA, com o meu ChatGPT, com o meu Cloud, com o meu que for. Érico, recentemente, para finalizar, principalmente para quem é do judiciário também, eu sou servidor do Ministério Público, vou fazer 20 anos, e eu acompanhei um pouco dessa evolução da tecnologia. Recentemente eu dei uma palestra, mostrei num consultório, numa empresa, no escritório de advocacia, que já tem protocolo, já tem servidor MCP para comunicar o cloud com o PJE, que é o sistema Isso. judiciário, né, o sistema da justiça, que todo mundo reclama, que é muito lento, você tem que acessar, tem que baixar o PDF. Hoje em dia, com o MCP no cloud, ou qualquer IA, você nem precisa mais. Isso é fantástico para profissionais como a esposa de Érico, que trabalham dentro do judiciário, juízes, promotores. Então, é uma coisa que está acontecendo muito rápido. Eu vejo essa mudança sutil, como o Érico falou, para o profissional front-end. Precisa dar um passo atrás e olhar mais amplo, né? Ver o big picture, né? Como o americano fala. E complementando, principalmente, essa questão dos níveis de usuário. Quem são os usuários, Heine, que você vai desenvolver a aplicação? Os usuários da geração mais nova agora são aqueles usuários, vamos supor, de 5 a 10, 15 anos de idade. Esses usuários, eles já são usuários que têm um nível de conhecimento que eles vão precisar de aplicações mais modernas para se comunicar. Eles não vão interagir com telas, eles não vão interagir com apps, eles vão querer ter uma só app ou um só canal de comunicação onde ele fale em linguagem natural, interaja com a aplicação e ele me dê respostas. Se essas aplicações elas conversarem com mais de um agente em aplicações diversas, já vai ser um tipo de aplicação que vai ser consumido no futuro. Então, hoje você tem um celular com 200 aplicativos instalados. Amanhã você vai ter um celular com 5 aplicações instaladas e desses 5 você vai poder interagir de maneira natural e eles vão poder se integrar entre várias aplicações. É tipo assim, você tem 5 bancos, né? Vamos supor, você tem 5 contas bancárias. E aí você abre o aplicativo do Banco do Brasil, depois você abre o do Nubank, depois você abre o aplicativo fulano. No futuro, você vai ter um aplicativo bancário e esse aplicativo você vai poder acessar várias contas, independente do banco. Pode ser contas pessoas físicas, pode ser contas pessoas jurídicas e assim sucessivamente. Então, a forma e o modelo de negócio é que está mudando e a gente tem que se adaptar a essas mudanças. Maravilha, maravilha. Eu anotei aqui, na verdade nós anotamos aqui um outro ponto, e aí eu vou deixar aqui, de certa forma a gente já falou indiretamente, mas tem um acrônimozinho que nós não citamos, que chama-se RPA, Robotic Process Automation. Não seria a automação de processos por robô, aquela figura metálica, não, são robôs de software, tá? E esse é um ponto que vale a pena investir em estudar, se capacitar, porque a demanda de RPA, junto com inteligência artificial, tende a aumentar absurdamente nos próximos anos. Então, cada vez mais as empresas vão estar procurando melhorar seus processos. O que significa isso? Fazer mais rápido, fazer com que o processo seja menos custoso e, consequentemente, atingir mais resultados. O que eu estou falando? Imagine, né, uma pessoa no dia de trabalho. Você chega, faz o login no seu sistema empresarial e vai começar. Abre um menu da tela lá para emitir um relatório e tal. Depois, abre um outro menu, faz a inserção de dados para alguém utilizar lá na contabilidade. Depois, insere outra informação que vai direto lá para o recursos humanos.
toda essa interação pessoa-sistema, hoje já é possível robotizar, com robôs de software, para simular os cliques e simular as ações de uma pessoa com um sistema computacional, um ERP, coisas desse tipo. Casando esse tipo de tecnologia com inteligência artificial, é o que vai dominar o dia a dia empresarial para acelerar fluxos de trabalho. Então, esse tipo de profissional ainda não tem em quantidade no mercado. Então, fica aí uma dica de, como o Jefferson falou, como surgiu o trator, precisou de um mecânico. Como surge a RPA casado com inteligência artificial, surge a necessidade de um profissional para saber linkar essas duas coisas. E esse profissional vai ser bem pago. Porque o resultado que ele vai trazer para a empresa, em termos de aceleração do processo de negócio, é abissal. Tá? Então, esse tipo de profissional vai se destacar aí nos próximos anos. Tá? Tem um outro item aqui, eu fiz sacanagem aqui com o Ricardo e com o Jefferson, que a gente montou uma lista, e eu estou fazendo a lista de trás para frente. Mas, enfim, tem uma outra pergunta aqui. Alguém conseguiu ler? Eu não consegui ler. Hélio, Davi, Michael. Apareceu. Sim, eu não sei se o Michael quer falar, mas o Rodrigo Rezende mandou uma pergunta aqui. Deixa eu falar, já que o Michael... um grande desafio é controlar os times de dev nos projetos, com a evolução do vibe coding, mas tem trazido boas percepções de agilidade. Eu acho que o Jefferson comentou sobre isso agora há pouco. É justamente aquele lance de eu estou ali, mas eu faço algo aqui isolado, alguém da equipe faz outro lado ali também isolado, e como é que essas coisas vão conversar? Se não tiver uma integração, se não tiver uma boa gestão de integração de projetos, né? Então, esse aí o Jefferson comentou agora há pouco. Isso é um problema, tá? E não é um problema que vai ser resolvido com tecnologia. Isso é um problema, eu diria assim, isso é a regra do jogo, faz parte do jogo, né? Porque é a integração, e a integração você não vai resolver, não é tecnologia que vai resolver a integração, é gestão. Tá? Então, você vai resolver esse tipo de situação com a gestão de projetos. E tem um tópicozinho para a gente falar só sobre gestão de projetos e o uso de inteligência artificial. Se eu puder complementar aqui, claro. Veja só, parabéns aí pelo compartilhamento, Rodrigo Rezende. É muito disso que o Érico falou. O Ricardo tinha falado no início sobre uma necessidade da gente entender até onde a inteligência vai. Eu costumo dizer nos meus treinamentos e palestras que eu acho que o mais importante de tudo isso é saber aonde não aplicar a inteligência artificial. Ô, Jefferson, maravilhoso. Não aplicar a inteligência artificial é como o Érico falou muito bem. Veja só, se eu sou agilista e preciso fazer a integração de pessoas, projeto é feito de pessoas, minha gente. Eu aprendi isso em sala de aula com o professor Érico, dando aula para mim lá de gestão de risco, escopo. Gestão de projetos é feito por pessoas. A gente até pode, né, Érico e Ricardo, como consultores, dar um nome diferente para poder a gente vender mais, mas é gestão de projetos, é gestão de pessoas. Então, essa integração precisa ser feita por pessoas. Quando alguém me pergunta, Jefferson, e é difícil, pessoal, a gente aprende a usar um martelo, a gente quer martelar tudo, para a gente é prego, né? Quando a gente aprende a IA, tudo quer resolver com IA, mas é importantíssimo a gente saber aonde não aplicar IA. Onde é que a gente não aplica IA? Quando tem pessoas, relação de pessoas, integração de pessoas, precisa ser uma outra pessoa e não uma IA barra pessoa, uma IA pessoa, um robô. Não, precisa ser uma pessoa para auxiliar nessas integrações. Jefferson, tem um exemplo que você colocou acho que foi no history, sobre, eu acho que era um processo com relação à pensão por morte, alguma coisa assim. Sim, foi um recente que eu falei agora. Saiu no Wall Street Journal. É um exemplo excelente, Érico. Eu fico até arrepiado quando falo desse exemplo. Acabou de sair um artigo no Wall Street Journal falando sobre isso, veja só. E é um artigo que fala justamente sobre isso, onde não aplicar inteligência artificial. Um dos exemplos fala de uma senhora que tem recém perdido o marido. Ela ligou, né, para cancelar a conta do marido, começa a fazer o cancelamento, inventar aquele negócio todo. E o que é que o artigo demonstra? Que ela fez a ligação, uma inteligência artificial atendeu, uma inteligência artificial fez todo o processo de encerramento da conta do marido
e uma inteligência artificial encerrou a conta do marido. O que foi que a inteligência artificial não fez? Em nenhum momento perguntar como ela estava. A voz trêmula, né? Porque se você não está vendo, mas pelo menos a voz está trêmula, a gente, ser humano, consegue perceber isso. A inteligência artificial não consegue. Em nenhum momento. Como é que a senhora está? Como está passando? Está precisando de alguma ajuda, algum auxílio? Isso inteligência artificial não faz. Isso é ser humano precisa fazer. Então, de tudo o processo que a IA precisava fazer, ela fez. Só não fez e nunca vai fazer aquilo que o ser humano precisa fazer. E aí, complementando também essa situação, esse exemplo é excelente, é bem legal. Aconteceu com a gente, tanto com o Érico como comigo, dentro do nosso ambiente de trabalho, né? A gente trabalha na mesma sala, pessoal. Eu e Érico, a gente trabalha no mesmo andar, na mesma sala, duas cadeiras de distância do outro. Na maior empresa de dados do Brasil, né? E aí, o que aconteceu? A gente estava trabalhando, cada um na sua baia, fazendo o seu trabalho, e de repente a gente começa a escutar um choro. Não foi, Érico? Foi alguns meses atrás. E aí a gente começa a escutar um choro. E aí, cara, Érico já se levantou, já foi lá atender a menina, né, que estava passando mal na hora, se sentindo mal. E eu também já me levantei, já fui para lá para saber como é que estava, ligar lá para o marido dela, que é de outro andar, que ele... A data prévia é assim, você tem uma pessoa que trabalha no quarto, aí o outro está no 8º andar, no 7º. Não tem IA no mundo. Não tem IA, não tem inteligência, não tem nada. É humano. Você tem que chegar lá junto, você tem que conversar com a pessoa, perguntar como é que ela está e tal, acalmá-la, porque ela estava realmente muito desesperada naquele momento. Então, você chegar, sair do seu local, ir lá, conversar, tranquilizar, colocar ela de maneira mais centrada, tranquila, ela vai começando a ficar mais tranquila, vai começando a ficar mais tal. Aí é o tempo de realmente chegar a pessoa, né? Chegar o parente dela, o marido dela e tal. E aí foi quando ela começou a voltar. Então, tem coisas que gente, pessoal, não tem para onde correr. Vocês têm que lidar, coisas que dependem do processo. De você lidar com a pessoa, de você conversar com ela, de você interagir, ali tem que ser pessoas. Tá? A inteligência artificial ela vai automatizar algumas coisas, mas não esse lado humano, e principalmente a questão da empatia. Para a gente ir para um outro tópico aqui, teve mais um ou dois. Tiveram dois comentários. A Juliane, eu vou só falar o último comentário que tem mais a ver com o que vocês estavam falando agora. O Alisson, ele falou, excelente fala, Jefferson, saber quando não usar IA. Algo importante que também devemos aprender, eu diria. E a Juliane, ela falou o seguinte, está sendo uma live de grande aprendizado. Obrigada. Meu foco é na área de gestão e estou curioso em saber como a IA tornará ainda mais humana a gestão e não o contrário. Até me engasguei aqui agora. Esse aí é meu xodó, tá certo? Então deixa para mais para frente. Até fiquei engasgado aqui agora. Opa, alguém auxilia lá. Uma IA não, alguém auxilia ele, lá, por favor. Mas então vamos, já que esse ponto é polêmico também, tá? Mas guarda ele aí no oxigênio que a gente vai conversar isso daqui a pouco. Tem um outro item aqui que vai gerar polêmica, que é assim, geopolítica envolvendo inteligência artificial. Ou seja, respira, que agora a gente vai extrapolar para um contexto global, mundial. E interesses, né, das nações com inteligência artificial. Tá? O que é que tá pegando hoje, né, globalmente falando? Nós temos aí diversos polos tecnológicos, cada um querendo ter uma supremacia no uso de inteligência artificial por outros. Quanto mais pessoas usam minha inteligência artificial, maior a minha influência geopolítica. Isso todo mundo entende facilmente e rapidamente. Então, ao mesmo tempo que eu estou propiciando o desenvolvimento, né, de indústrias, comércio, tecnologias e tal, eu também estou gerando uma dependência de quem usa a minha tecnologia, dependência de quem? De mim, claro. E se você depende de mim, então eu tenho o poder de influenciar você. Extrapole isso agora para o nível de relacionamento entre nações. Nós estamos vivendo essa situação
com inteligência artificial. E isso é algo que vai influenciar todos nós nas próximas décadas. Nas próximas Perfeito. décadas. É importante, aí eu vou colocar aqui uma opinião pessoal, essa minha opinião pessoal eu tirei do... Não, deixa eu falar. Eu não vou dizer, é o DTC, mas depois vocês traduzem aí. É imperativo que nós, brasileiros, tenhamos autonomia e capacidade e vontade de desenvolvermos nossos próprios padrões, nossa própria tecnologia de inteligência artificial para atender às nossas necessidades estratégicas enquanto nação. Depender de tecnologias externas para o nosso dia a dia, e especialmente tecnologia de inteligência artificial, vou usar um termo que a gente usa dentro do sistema financeiro, temerário. Quando a gente bota isso dentro, quem trabalha com finanças aqui em alguma instituição financeira, não, isso aqui é uma gestão temerária. Opa, isso dá bronca. Então, é uma palavra forte dentro do sistema financeiro. Então, eu estou colocando essa palavra aqui, depender de tecnologia estrangeira, e especialmente inteligência artificial, é temerário para a manutenção no longo prazo de nós, brasileiros, enquanto nação. Tá? Então, sugestão, entender essa relação geopolítica, entender o que está por trás, né, de cada oferta que recebemos de N países, né, para utilizarmos nossas tecnologias, as tecnologias deles, o que está por trás disso? O que está por trás, né, de nós termos no nosso computador pessoal de casa acesso a um Copilot, acesso a um chat GPT de graça? Que coisa bacana, né? De graça. De graça até que ponto? Não, né? não tem Não nada existe de graça, almoço não. grátis. Não Tem tem almoço grátis, não. né? Até que ponto isso é de graça? E até que ponto isso não representa uma dependência? Tá? Então, e aí vou casar esse tema, eu vou jogar aqui para Ricardo e para Jefferson também, quem quiser, claro, contribuir aqui no chat, a questão da segurança alinhado a esse contexto geopolítico. Mas o quanto que nós estamos suscetíveis, pensando aí geopoliticamente, e segurança e privacidade de dados ao utilizar inteligência artificial. Quer falar, Veja Jefferson? só, eu tenho uma pergunta de volta para vocês dois no final da minha fala, certo? Sem querer gerar uma polêmica, mas talvez já gerando, tem uma pergunta de volta para você. Então vamos lá. Tem que gerar polêmica. Se não tiver polêmica, não tem graça. Sobre a questão do gel, veja só, isso é muito grave. O que foi que aconteceu, pessoal? Recente, pra vocês terem uma ideia. O dono da bola, ele pegou a bola e foi embora do campo. Imagine que do nada, a gente sabe que a internet, por exemplo, ela é uma tecnologia altamente distribuída. Isso quer dizer que ela foi feita para que se uma parte das rotas da internet se fosse interrompida, existem vários outros acessos. Mas o backbone, a parte principal da internet, passa no meio dos Estados Unidos. Imagina que os Estados Unidos dissesse assim, Brasil não usa mais a internet. Brasil não usa mais a minha internet. Imagine se isso acontecesse. Não aconteceu exatamente isso, mas aconteceu alguma coisa muito parecida. Porque é isso que, imagino que é isso que Eric está trazendo. Recentemente, houve o lançamento de um modelo que é considerado por muitos um grande modelo, que é o Mythos da Anthropic, e uma vez que parece que um pesquisador da Amazon descobriu alguma brecha de segurança lá, notificou o pessoal de segurança da Amazon, que por sua vez avisou o governo americano, e eles tiraram do ar. Simplesmente tiraram do ar. Foi, claro, o governo americano falou com a Anthropic, e a Anthropic retirou do ar um modelo de internet, e ninguém fora americanos, mesmo estrangeiros morando nos Estados Unidos, estrangeiros trabalhando na Anthropic, não puderam ter acesso a esse modelo. Isso, para mim, abre um precedente gravíssimo, no sentido de que, se eles fizeram isso, o governo atual fez isso com um modelo de inteligência artificial, porque não pode fazer com qualquer outro, né? E do ponto de vista geo, como o Érico muito bem falou, isso está gerando vários movimentos. Os chineses estão produzindo modelos e considerando tão fortes quanto mitos, né?
E aí o que é que acontece? Aí fica a nossa dúvida. Devemos usar o modelo chinês, e como o Érico e Ricardo falaram muito bem, se você está usando algo na sala e você não está pagando, é porque você é o produto. Então, se está de Isso. graça, tem alguma questão. Mas a minha pergunta de volta para vocês é o seguinte: tá certo, eu acredito que a gente precisa ter alguma autonomia, até para que simplesmente o modelo não seja cortado. Mas será que nós temos tecnologia suficiente? Aí eu não quero só notícia, eu quero que alguém me mostre o modelo brasileiro sendo utilizado. Tecnologia suficiente para ser utilizada e mais, com tantos vazamentos de dados que a gente vê hoje, a gente escuta falar no Brasil, né? 250 milhões de CPFs estão por aí, somos 210 milhões, mas tem gente que tem CPF cancelado, a base dá 250 milhões. CPFs estão por aí. Será que a gente tem condições tecnológicas para desenvolver? Minha pergunta para Érico e para Ricardo. E nós temos condições de manter o dado seguro, né? Eu lembro que tiveram vários tipos de vazamentos. E aí eu fico realmente com esse receio. Pergunta aí para vocês. Com relação a essa parte de... com Tá no relação mudo, a Érico, essa tá no mudo. parte... Tá no mudo. Suspeito, porque a gente trabalha justamente num local que é o Tem dados. celeiro de dados do país, né? Mas, assim, com relação a... O que eu acho é o seguinte, pessoal, a gente precisa construir modelos personalizados e nacionais. Então, a gente precisa construir, nós já temos tecnologia dentro do nosso país para construir e customizar nossos próprios modelos. Os modelos nacionais, os modelos governamentais, os modelos relacionados regionais, né? Modelos voltados aqui para o Nordeste, modelos voltados para o Sul, com as características relacionadas àquela região, àquele ambiente. Então, essa questão é muito importante, a gente se apoderar dessas tecnologias e construir e customizar nossos próprios modelos nacionais. Nossos modelos que não vão ser um modelo só da OpenAI ou um modelo só do Panku, que é um modelo lá da Huawei, ou então um modelo lá da Anthropic, etc. A gente já tem, né? Infraestrutura a gente está adquirindo. Algumas placas NVIDIA, outras placas voltadas para NPUs, que estão sendo adquiridas também da China e vão ser comercializadas e trabalhadas aqui também no Brasil. Então, o que falta mais, assim, que eu vejo a médio e a longo prazo, é melhorar os processos, é melhorar a questão da governança, é melhorar essa questão da segurança, do uso, né, e da proteção dessas tecnologias que vão ser customizadas e utilizadas a nível de nação, para que as empresas possam ter a confiabilidade necessária para utilizar isso a nível de seus próprios negócios. O que acontece muito nas empresas hoje é o seguinte: o cara chega e quer te contratar, Érico, Jefferson e Davi. Ele quer utilizar a IA generativa de ponta, de última geração, mas ele quer usar de graça, sem pagar pela chave de API, ou sem pagar pelos tokens, ou sem pagar pelo... Aí, meu amigo, peraí, você quer que a gente use a última geração de tecnologia, de IA generativa, de modelo de LLM, e não quer pagar pelo uso dessa tecnologia? O cara tem uma infraestrutura puta lá para poder bancar esses modelos e gerar a resposta de forma rápida. Então, como é que você não quer? Então, isso é um problema, tá? É convencer essas pessoas que querem só vem a nós e o vosso reino nada. Então, eles têm que entender essa política, né? Comercial, porque o brasileiro é assim, o brasileiro ele quer ganhar e não quer gastar nada. Só que a coisa é diferente, né? Então, tem que entender como é que funciona. E assim, só para fechar, quando a gente fala dessa questão da geopolítica, a gente está falando justamente de tecnologias que só são utilizadas em determinados países. Eu estou indo agora em agosto para a China, e a gente vai receber um treinamento lá oficial na Huawei de algumas ferramentas que só são utilizadas lá. Eu estou indo para Shenzhen, eu estou indo para Xangai, eu estou indo para outra cidade lá, outro estado. E a gente não vai porque o treinamento ele só pode acontecer em qualquer lugar do país. Não, em qualquer lugar do mundo. Não. Existem tecnologias hoje que existem na China, mas só rodam na China.
E existem modelos que só são lá. É questão de governo, é questão de estratégia, é questão de política, de governança a nível de soberania. Então, essa ferramenta, você pode até entender que ela existe, ou ter um tutorialzinho na internet, ou alguma coisa que fala mais sobre ela. Mas rodar ela, trabalhar com os modelos de última geração, só roda se for lá dentro, na China. Então, é isso que a gente tem que entender. A geopolítica, ela faz parte desse modelo. Tá? Então, tem coisas que os americanos lá têm, eles só rodam lá também. Eles não vão expandir isso para ninguém. Vamos pegar o avião, vamos pegar aquele jato americano que eles têm. Só eles têm aquele jato, que faz aquelas manobras lá e tal. Eles vendem os outros jatos. Mas aquele que faz aquelas voltas, que fica de cabeça para baixo, que parece um helicóptero, eles não comercializam para ninguém. Porque a questão o quê? É militar. A questão estratégica. Entendeu? Então, cada vez mais vai crescer isso, vai evoluir, vai expandir. Maravilha, maravilha. Excelente. Um outro ponto aqui seria... Sim, não sei se teve algum questionamento, alguma dúvida, alguma... Não, pode seguir. Tranquilo? Valeu. Que é seria a gente já, de certa forma, falou um pouco, seria sobre LGPD, mas eu acho que a gente pode ser até mais específico, né, visto da relevância, né, desse ponto. Vamos pegar uma situação assim, bem simples. Imagine que eu sou dev, né, em uma empresa qualquer, e eu quero acelerar meu trabalho de codificação e consigo me integrar com um codex ou códex da vida, né? E ele passa a me auxiliar na codificação. Só que certas funções lá do códex, o codex, eu preciso dar permissões para que a ferramenta tenha acesso ao meu computador, para que ela possa fazer certas coisas, acessar arquivos, acessar diretórios. Até que ponto é confiável, diante da LGPD, que é sólida no nosso Brasil, esse tipo de integração? Veja uma coisa que pode parecer tão ingênua, né? Não, eu quero permissão aqui nessa pasta. Eu vou lá e, seto o flagzinho na chavezinha lá da ferramenta. Como é que fica? Será que eu estou ferindo algum princípio, algum normativo LGPD? Como é que fica isso dentro de uma empresa com centros computadores ao mesmo tempo? Isso tem tudo a ver com inteligência artificial. Então, assim, é aquela coisa. Não dá para relativizar, não dá para minimizar essa situação. Há de se usar ferramentas de auxílio a trabalho, seja de um dev, seja de um gestor, seja o que for, sem entender o impacto que isso está causando. Esse é um ponto aí que eu gostaria de escutar Jefferson e Ricardo. Eu tenho feito um pouco dessa investigação com relação ao LGPD, até por conta dessa atuação na área da saúde. E acredito, tem dados, assim, a LGPD ela acaba sendo aplicada de forma até diferenciada, né? Para quem não é da área de saúde, para quem é da área de saúde, tem muito, eu percebo mais restrições do que, por exemplo, no direito, por incrível que pareça, né? É uma questão que eu me deparei recente, para vocês terem uma ideia. Quando a gente cria, por exemplo, eu estou usando lá um Supabase da vida, né? Que é um servidor, onde a gente consegue... É um Postgres com várias funcionalidades, então ajuda bastante o desenvolvimento. Nessa questão que a gente falou das pessoas, né, do desenvolvimento voltado para as pessoas e do vibe coding, ou seja, muita gente que tem o domínio de um determinado problema, um engenheiro, um médico, um advogado, e está desenvolvendo agora suas aplicações, o que é que vai acontecer? Quer falar, Hélio, antes? Não, segue aí. O que é que está acontecendo? Se não for bem orientado do ponto de vista de alguém que conheça, e aí novamente eu trago
mais uma profissão que surge para apoiar todo esse processo. Alguém que conheça bem da LGPD, um médico, ele pode estar chegando no Supabase e na criação, né, do Supabase, ele vai criar uma máquina virtual. Essa máquina virtual, de acordo com a legislação brasileira LGPD, ela não pode estar fora, ela tem que estar no Brasil. Isso. Então, se por padrão o Supabase lá escolhe Miami para criar, Estados Unidos, Miami, para criar a máquina virtual onde os dados vão ficar, ele já está infringindo a LGPD. Então, até Minha esse gente, cuidado, eu vou te Érico, interromper. por favor, por favor. Jefferson, nesse momento, destruiu 150.522 youtubers que estão Aplicativos falando aí de IA, né, e de forma indiscriminada. Exatamente. Olha que coisa grave. Exatamente. Acabou. Esqueçam. Esse monte de gente que está falando aí, youtuber, sobre a utilização de IA de forma indiscriminada nas empresas, em 30 segundos, esse jovem aí destruiu tudo. Acabou. Detalhe, né? Assim, técnico é só a mudança do combo box, mas tem um impacto grave na LGPD. Então, isso é algo que, né, tratando dessa questão da LGPD, tratando da importância disso nesse processo todo, e aí a gente não está nem tratando dessa questão de IA, é o cuidado, é uma pessoa com cuidado de entender, sabe, de conhecer para poder aplicar. Então, a gente tem uma ideia do impacto disso. Então, a LGPD é algo que precisa ser buscado. A gente precisa ter observância, é parte do processo. Teve uma pergunta, Érico, que me fizeram, e Ricardo também, com relação à legislação versus o empreendedorismo, certo? Sim. Que para muita gente, a legislação acaba atrapalhando o empreendedorismo é legislação, mas essa preocupação na LGPD, ela é real, até pelo que eu falei, a gente está tendo muito dado exposto, a gente precisa ter normas de segurança, que essas normas não atrapalhem o empreendedor, né? A ideia não é essa, mas precisa ter norma. A gente sabe que existe, principalmente quem estuda sabe que segurança e praticidade. Praticidade e segurança. A gente precisa ter um misto. Simples, né? assim. E essa legislação precisa existir para que a gente possa tratar disso aí. E só para complementar, para Hélio poder falar também, rapidinho. Dentro das empresas, quando você começa a implementar soluções de IA generativa hoje em dia, você vai ter que ter um barramento de serviços de guarda-reios de segurança e de governança. Isso não é apenas para uma aplicação, são para todas as aplicações. Você vai ter guarda-reios de entrada, guarda-reios de saída, guarda-reios de recuperação e, principalmente, guarda-reios de negócio, onde lá você vai poder colocar as políticas que podem ou que não podem ser executadas dentro dessas suas aplicações antes de chegar nas LLMs. Porque tem coisas que você pode bloquear antes de chegar nelas. Não é durante a execução. Ou quando chegar na LL. Não, é antes. Se é uma coisa básica, um CPF, um dado mascarado, você bloqueia no começo. Você já usa uma regra de PIL. E tem várias outras coisas. Então, as empresas elas têm que botar na cabeça que não é brincadeira. Não é coisinha de, eu vou ali fazer qualquer coisa e vou mexer com a IA da forma que eu quero. Não. Isso tem leis, isso tem regras, isso tem auditoria, isso tem que ter conformidade. Se a pessoa não tiver interessada ou preocupada com isso, não use IA dentro da sua empresa. Você vai continuar usando. Ou não deixem usar, né, cara? Não deixem usar. Ou não deixem usar as IAs dentro da sua empresa. Porque vai ter problemas mais na frente. Vai ter problemas de regulação e problemas legais. Pode falar. Hélio. Eu vou mudar só um pouquinho de assunto, mas é o que o Jefferson falou, na parte de gestão de projetos, né? Então, não é só chegar na empresa e começar a instalar um monte de IA, um monte de conexão, tem que ter realmente um projeto, entender as áreas, entender a parte de segurança, qual modelo utilizar, qual tipo de modelo melhor para cada ponto ali, acho que tem tudo isso. Mas é que eu só fazer um parênteses aqui, que o nível do Agile Jumper esse ano já está alto, e vocês estão subindo mais a régua ainda, cara. Não, isso, eu quero ver, isso aqui, o que vocês estão trazendo de informação aqui, eu quero ver para lá, vai ter que ser mais alto aí, né? Isso aqui você vai na sorveteria, pega a paletinha lá, você toma, isso aqui é de maracujá, isso aqui é de chocolate, isso aqui é light, esse aqui é isso, aqui é mesmo. Calma. É o esquenta mesmo, né? Mas, agora já começou aqui, eu não gostei do seguinte, já recebi mensagem aqui dos fura-olho, dizendo assim, vai terminar 9 horas. Que sacanagem é essa?
Foi É algum pra, IA, com certeza, contra a gente. é pra É, deixar Foi o algum IA, com gostinho. certeza. lá em Patos a gente chama isso de fura-olho. O negócio tá bacana, legal, deixa eu ver, tem que encerrar, não sei o quê, Tem que acabar a festa, desliga o som. Isso, exatamente. Mas já vamos mudar para outro tópico aqui agora, falando sério. Teve Deixa eu só alguém. comentar, o Oi, Érico, vai lá, o Davi. comentário aqui do Ellison. Todo tipo de informação, todo tipo de informação é considerado ouro hoje em dia. Não só a área de programação. E isso está relacionado também com o tópico anterior, quando damos informações demais sobre nossas vidas ou os nossos projetos para as IAs. Sem dúvida. Eu só É. tenho um pequeno ajuste nessa fala. Quando coloca assim, que toda a informação. Nem toda a informação é ouro. Eu posso até, ao jogar muita informação, prejudicar. Certo? Então, assim, é só esse pequeno ajuste que eu faria na frase. O resto está excelente. Excelente mesmo. Hoje a gente tem esse problema do excesso de informação, que traz outras situações na área de psicologia, por exemplo, né, que acabam gerando, mas aí já é assunto para para a sexta edição do Agile Jump. Né? Mas deixa isso para lá. Mas bacana. Eu queria, então, propor aqui para os colegas, teve alguém que colocou um comentário aí, a minha área é gestão de projetos, e eu fiz assim, não, aguenta aí que a gente vai falar um pouco sobre gestão de projetos e inteligência artificial. Eu acho que chegou agora, porque já deram o limite, né? Então, a gente vai ter que encerrar daqui a pouco, né? Não sei porque foi sequência da Davi. IA na área de gestão de projetos. Como é que está esse bagulho? Né? Como é que esse negócio está transitando aí? Bom, eu estou nessa brincadeira de gestão de projetos desde 2000, né? Do ano 2000. Então, 26 anos aí nessa brincadeira. E, assim, eu me decepcionei muito com a edição anterior do PMI, do PMBOK. Acho que as pessoas que são mais próximas de mim sabem disso. Aqui foi um fracasso, na minha opinião. Tanto que já tem um novo, né? O novo já disse, pai, aquele negócio que a gente fez ali, deixa para lá, aquela sexta edição, deixa meio para lá. Né? Então ficou uma coisa meio que esquisita lá, mas tudo bem, passou, a vida que segue. E o momento de IA na parte de gestão de projetos, para mim, no primeiro contexto, ela trouxe me trouxe uma certa frustração, uma certa decepção. Por quê? Mas isso depois mudou. A gente vai começar primeiro com a decepção. Porque o primeiro momento, para mim, isso me causou uma certa decepção. Houve uma espécie de supervalorização de IA utilizada na gestão de projetos só e somente para geração de documentos. Então, eu quero um termo de abertura de projeto. Não, bota isso aqui para IA gerar. Eu quero um cronograma. Não, bota esse IA para gerar isso aqui. Eu quero uma WBS. Bota a IA para gerar isso aqui. Então, a IA acabou virando, num primeiro momento, um grande auxiliar para geração de artefatos de gerenciamento de projetos. Isso é muito frustrante. Por quê? Porque isso é raso. Isso é pouco, o poderio da IA. Inclusive, se há um tempo atrás, se a gente acessasse o site do PMI e as áreas lá mais específicas, você tem lá a IA do PMI e dizendo assim para você, olha, eu gero para você o seu termo de abertura de projeto. Meu amigo, eu não quero inteligência artificial para estar gerando termo de abertura de projeto para mim, não. Eu sou profissional de gerenciamento de projeto. Isso aí é automático. Isso aí a ferramenta de gerenciamento de projeto gera. Chegou ao cúmulo de eu ficar tão indignado que olha só, em um evento do PMI, tá? Não tem ninguém aqui do PMI não, né? Se alguém disser que eu disse isso, eu digo que é mentira. Mesmo sob tortura. No evento do PMI. Aí você edita essa parte que eu vou falar. No evento do PMI, eu tive que aguentar uma criatura falando de uma experiência que teve num PMO de um estado grande aqui do Brasil. Eu sei qual que é. Não, pelo amor de Deus, você só sabe, então fica quieto. Acho que eu sei quem é também. Não, que é a ferramenta gerando um cronograma automático, gerando... Então, estamos usando IA para gerar... Minha gente, a ferramenta que o camarada usa lá é uma das mais sofisticadas de gerenciamento de projeto, o Enterprise Project Manager dos mais top que tem. Tudo isso aí sai automático num clique.
Eu não preciso contratar uma inteligência artificial para fazer algo que o próprio sistema operacional já me entrega. Isso não é justificativa para usar a inteligência artificial. Bom, alguém, Davi? Não, fui eu. Só para deixar mais claro o contexto do que o Érico está falando, eu não vou falar, enfim, não vou dizer quem foi nem nada, não, mas assim, é que ele utilizava a IA para validar se alguns documentos tinham sido desenvolvidos e ele gerava uma classificação de carinha do robô, se estava triste ou estava feliz, baseado em número X ou Y de documentos que foram gerados. Isso não precisa de IA para poder fazer isso. O Excel faz isso aí. Primeiro, para que eu preciso disso? Né? Tá certo? Para que eu preciso disso? Primeiro, gerencialmente falando. Né? Mas, enfim. Mas o tempo passou. Né? E a coisa foi amadurecendo dentro da gestão de projetos. Né? E hoje, por exemplo, um exemplo, né? A revisão do posicionamento dos escritórios de gerenciamento de projetos, dos PMOs. Né? Então, os PMOs, que no primeiro momento eram, digamos assim, maldizidos como a polícia dos templates, a polícia do template é aquela galera que fica lá, e você já preencheu aquele template? Tá faltando aquela vírgula ali, hein? O cronograma não tá legal, tem que indentar assim, sabe? Eu já trabalhei em PMO assim mesmo, era só fazer o que chamava de validação metodológica dos artefatos. Bota o nome bonito também, Jefferson. Bota o nome bonito para não dizer que, né? É isso mesmo. O nome compliance que vira conversa de consultor, né? Oi. Tá todo mundo me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Aqui? Sim. Não, tô te ouvindo. E aí, mas aí os PMOs começaram a perceber, os escritórios, né, e os profissionais começaram a perceber outros potenciais para a inteligência artificial, principalmente na aceleração do trabalho operacional, da produção das evidências. Exemplo, você está lá numa reunião de projeto e aquela reunião de projeto tem uma ata. Pô, a coisa mais simples do mundo é você ter um agentezinho de geração de ata dentro de uma reunião virtual. Eu acho que até na nossa deve ter algum, não sei se tem ainda. Tá? E isso acelera, isso faz parte hoje em dia de qualquer PMO que se preze. Por quê? Porque eu já extraio a ata todos os tópicos mais relevantes. Se for uma reunião de definição de escopo de projeto, eu posso usar um agente de inteligência artificial para começar a fazer a análise de requisitos para gerar os requisitos do projeto e, consequentemente, mais na frente a EAP. Tudo isso com um suporte de IA. Aí eu estou começando a usar a inteligência artificial para acelerar o trabalho operacional e não simplesmente gerar um template. Depois do que eu estou falando dentro de uma reunião de gerenciamento de projetos, a IA vai interpretar a minha fala e vai gerar uma ata. Então, isso acelera também. Estou pegando só esses exemplos. Tá? Vou pegar agora um exemplo mais pesado. Uma técnica complexa que pouquíssimas pessoas utilizam, pouquíssimas empresas utilizam, é um negócio chamado árvore de decisão, onde eu vou analisar o cronograma e, de acordo com as possibilidades, eu vou gerar estatísticas para, se eu for por aqui, eu tenho uma chance de sucesso de X%, vezes o custo daquilo vai dar uma probabilidade. Enfim, eu tenho uma série de ramificações. E só dá para fazer isso com software. E é caro. Então, se eu utilizar a inteligência artificial para esse momento da árvore de decisão, eu melhoro a qualidade do meu cronograma. E se eu fizer um cruzamento com os cronogramas semelhantes àquele projeto que eu estiver planejando naquele momento, que eu tenho na minha base, eu melhoro ainda mais. Só que um humano fazer isso dá trabalho. Para IA fazer isso, é assim. Então, existem... Alguém está teclando aí alto pra caramba, que massa. É tu, Ricardo? Sacanagem. Então alguém que perguntou, estou tentando trazer situações aqui, como eu falei, isso é meu xodó, porque assim, a aplicabilidade de IA dentro da gestão de projeto, ela é enorme. A principal vítima, a vítima mais em evidência agora são os escritórios de projetos, ao perceberem a possibilidade de acelerar o trabalho do escritório de projetos. Para o gestor de projetos, para o profissional de gerenciamento de projetos, como é que IA pode ajudar? Primeiro, se o profissional de gestão de projeto ele é operacional,
não vai ajudar em quase nada. Se o profissional ele está mais focado em atender a estratégia, aí sim. Aí sim. Porque imagine a seguinte situação. Eu, profissional de gerenciamento de projetos, e que domino o recurso de inteligência artificial. Vamos pensar no corpo humano. O cérebro está lá o nível estratégico. O sistema nervoso central seria você, profissional de gerenciamento de projetos, agarrado com uma IA debaixo do braço. E os membros é o operacional. A estratégia define para o sistema nervoso central é que comanda a movimentação dos nossos membros. Então, se eu sou um profissional de gerenciamento de projetos que tem a visão estratégica, eu vou me agarrar com o IA para fazer acontecer o que o cérebro está querendo. Então, esse é o poderio. Eu fiz essa metáfora, né, para trazer um exemplo do poderio da inteligência artificial dentro da área de gestão de projetos. Então, operacionalmente, resumindo, operacionalmente dá para acelerar na parte de reunião, documentos de escopo, dá para melhorar muito. Está picotando de novo, Érico. Eu acho que a conexão do Érico está ruim. Tá cortando, Érico. Agora cortou bastante. Acho que a conexão do Érico deu uma... No final, agora cortou bastante. Mas vou fazer o seguinte, ó. Vamos aproveitar para a gente deixar sempre aquele gostinho de quero mais ali no pessoal, né? Assim, de verdade, a aula está sendo fantástica aqui. Eu queria que o Jefferson, o Ricardo e o Érico falassem ali um pouco, só para a gente encerrar ali rapidamente uma fala e, obviamente, chamar o pessoal para poder ver um pouquinho mais sobre esses três fantásticos professores ali dentro do AGE, né? Eu me recuso a encerrar esse bate-papo antes das 11h30. Eu me recuso terminantemente. Apoiado. Antes das 11h30, o que você vai fazer de madrugada, Davi? Não vai fazer nada de madrugada. Vai assistir jogo, por acaso. Assistir jogo de Copa. Né? Mas eu estou muito preocupado pro dia lá do evento, né? Eu estou muito preocupado em atender a pessoa que colocou essas dúvidas, esse ponto sobre gerenciamento de projetos. Então, resumindo, tem muita abertura ainda, mas tem uma série de pontos relativamente sólidos. Né? E o mais sólido é na aceleração da produção das evidências de trabalho. Tá? Isso aí é fato. E os PMOs já entenderam isso e já estão atentos a esse tipo de situação. Apenas o cuidado com as fantasias. Como a gente começou a falar no início que a gente teve aqui. Tem certas coisas que nós não precisamos de gerenciamento de projetos de agentes de inteligência artificial. Outras serão muito úteis, tá certo? Queria passar a palavra para Jefferson, a próxima perguntinha. Pessoal, além de um pouco disso que vocês viram aqui, né? Esse realmente foi um excelente, um fantástico esquenta. Eu gostei bastante. Eu não vejo a hora de estar lá no palco junto com meu amigo Érico, junto com meu amigo Ricardo, para que a gente possa realmente conversar mais e interagir com essas 200 pessoas que eu tenho certeza que vão estar lá. Essas 200 pessoas, David, também vão ter a oportunidade única, talvez, de conhecer uma outra, como é que eu diria? Uma outra vertente, uma outra iniciativa. Uma outra iniciativa que nós vamos levar para o pessoal. Eu queria saber quem está aqui, bota no chat, quem é professor aqui, ou tem a intenção de ser professor, ou já deu uma instrução, coloca eu no chat aqui só para a gente ter uma ideia. Veja só, provavelmente, você começou como eu comecei, como o Ricardo, como o Érico, ou seja, sendo jogado de frente para uma turma. Né, sendo jogado de frente para um conjunto de pessoas ávidos por conhecimento, esperando que você traga algum conhecimento para eles, só que você não sabem eles que você está lá, talvez, né, com a perna tremendo, sem muita técnica, tentando fazer o seu melhor. A gente começou assim, e depois de
Vou fazer, fiz 15 anos, pouco mais de 15 anos de aula. Ricardo Roberto tem 25 anos de aula, minha gente. 25 anos de profissão. E Érico, como ele mesmo falou, Érico deve ter uns 40 a 50 anos de sala de aula, provavelmente. Depois ele vai me corrigir se eu estiver errado, mas em torno disso. Então, essa iniciativa que a gente está trazendo é uma proposta para vencer essa angústia de vocês. David, Michel, Fernando, Hélio, Raim, todo mundo que está aqui contribuiu, entenda o seguinte, esse início, para quem está na jornada, não precisa ser difícil, não precisa ser uma coisa assustadora, não precisa causar um trauma, como causou na minha esposa, quando ela foi dar as primeiras aulas dela tempos atrás. E para que isso não cause um trauma, nós temos uma proposta, e é isso que a gente vai lançar no dia. Vejam só, existe um conjunto de benefícios, vamos dizer assim, quando a gente se associa com os professores. Eu comecei a dar aula em pós-graduação graças a um grande professor Domingos, eu deixo um abraço aqui para ele, professor do Unip. Eu continuei depois de Domingos, porque eu tive acesso a uma rede que o professor Érico Brito me deu acesso, então Érico fez a indicação, e hoje eu continuo professor do Unip, desde 2014, por conta de Ricardo Roberto. Então, uma coisa que acontece muito em sala de aula é os professores indicarem outros professores, né? O professor poder conversar com os professores e trazer uma técnica e dar uma dica, sabe? O Domingos, como eu falei, ele fez um tutorialzinho, ó, nunca faz isso, faz aquilo, isso aqui dá certo. E isso só uma experiência, realmente, de quem tem muito tempo de sala de aula, consegue trazer para vocês. E é essa a nossa proposta. Trazer um pouco dessa experiência para vocês, para que quando você for dar uma instrução, sala de aula, uma instrução, você possa usar a técnica adequada, a didática adequada. Pessoal, ensinar alguma coisa. Até hoje eu tenho na cabeça as técnicas, eu tenho na minha vista Érico ensinando gerenciamento de risco, gerenciamento de escopo. Então tem técnica, tem metodologia para ensinar. Então essa é um pouco da nossa proposta, não é isso, Ricardo? É verdade. Vai ser legal, pessoal. Vocês vão gostar bastante aí da surpresa que a gente está montando aí para o Agile Jampa. E vai ser bastante interessante. Participem, se inscrevam, divulguem, chamem o pessoal para participar do evento. Vai ser muito legal, vai ser bem disruptivo e bem inovador. Cara, o que eu posso dizer é, assim, agradecer a disponibilidade de Jefferson, Ricardo e Érico por compartilharem esse conhecimento aqui conosco. E, assim, eu diria que não foi um esquenta, isso aqui foi uma verdadeira aula que vocês propuseram aqui para todos nós, tá? E também agradecer ao Michael, né, por abrir as portas aí, para receber aqui. E a todos os presentes que também disponibilizaram um pouco do seu tempo aqui para poder corroborar, colaborar aí com insights interessantes e também ouvir o que esses mestres puderam contribuir e também buscar conhecer um pouco da comunidade também, o que o Agile Jampa é. Obrigado. Boa. Tem só mais uma pergunta aqui que chegou da Juliane. Podemos aplicar para ser voluntários? Ou como aluna seria mais interessante ser participante? Acho que essa é para você, David. Eu vou passar para o Hélio aqui a resposta. Bora. Infelizmente, a gente já encerrou o quadro de voluntários, já está com o quadro fechado aqui, mas no site tem todas as informações, quem sabe para a sexta edição ali já não mais com voluntários, né? E aproveitando aqui, agradecer a presença de todos aí, essa aula desses três grandes monstros aí, né? E para mim o Agile Jampa já começou hoje, né? Isso não foi um drops, já foi uma puta de uma aula aqui, né? Pessoal, a gente pode divulgar nossas redes sociais aqui, o pessoal acompanhar, principalmente esses que a gente está sempre publicando alguma coisa, sempre colocando aí mais. E sobre essa novidade, né, que a gente vai falar durante aí a nossa palestra, nosso keynote também no Agile Jampa, principalmente no final. Não deixe de participar. Eu vi que tem vários professores aqui, vocês são muito bem-vindos, certo? Vou colocar uma das minhas redes aqui sociais, o Instagram e o LinkedIn também. Acho que é Érico vai colocar o dele também, o Ricardo também, para que a gente possa continuar essa conversa aí nas redes sociais, pessoal. Mais uma vez, também da minha parte, um forte abraço
Obrigado aí, Michel, pela oportunidade. Para mim é sempre sucesso estar junto de David, junto do Fernando, junto do Hélio e mais ainda junto dos meus sócios aí, Ricardo e Érico, certo? Obrigado a todo mundo que pôde contribuir. Prazer estar com vocês e até uma próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, gente. Valeu. Muito obrigado pela oportunidade que vocês deram pra gente também, viu? Muito bom. Muito obrigado aí. Foi top. Felicidades para todos. Até breve. É. Breve. Tchau. Valeu, obrigado, pessoal. Até mais aí. Eu gostei, hein? Gostei dos caras, enfim. Mas... Valeu, Não fica mais na sala, não. Podem sair todo mundo. Não, eu podia ficar até 11h30. Foi brincadeira para a gente continuar aqui mesmo? A gente tem mais assunto para falar. Se quiser, a gente fala mais até meia-noite aqui, viu? Então, vamos sair, então. Valeu.